O Banco BMG é uma instituição financeira fundada em 1930 em Minas Gerais, sendo hoje reconhecido como um dos principais bancos do varejo do país, especializado em produtos e serviços financeiros tanto para as pessoas físicas quanto também para empresas de pequeno e médio porte. Com capital aberto na Bolsa de Valores, atualmente o Banco BMG se destaca com cartão de crédito consignado, conta digital gratuita, empréstimo consignado, financiamento de veículos e oferta de investimentos em renda fixa e variável também, sendo que ele é líder no mercado de cartões de crédito consignado e está em constante crescimento em outras áreas de atuação, sempre buscando novas oportunidades no mercado, tendo um perfil de baixo endividamento e forte geração de caixa, garantindo solidez e segurança para os seus investidores. Sendo que o banco ainda tem uma curiosidade interessante, porque ela já patrocinou diversos times de futebol ao longo da sua história, incluindo o Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama e outros times. Sendo que recentemente o banco apresentou aqui seu histórico de dividend yield e é claro que chamou a atenção dos investidores, afinal, o ano de 2022 o banco encerrou com 16,7% de dividend yield e ainda mais recentemente casas de análises, como a própria Genial, já está projetando o dividend yield para o ano de 2023 com a expectativa de 16%, justamente após o balanço do quarto trimestre do ano de 2022. Mas o que todas as informações significam? O resultado da empresa foi bom ou foi ruim? Qual a expectativa das cotações e também do pagamento de dividendos para o ano de 2023? E é justamente por trazer todas essas informações reunidas para dar a perspectiva para a comunidade do ativo virtual é que eu estou trazendo esse vídeo aqui para servir de ferramenta de apoio à tomada de decisão para o investidor, além de análises fundamentalistas, técnicas, o quadro Caçando Assimetrias e muito mais. E justamente por trazer todas essas informações resumidas nesse vídeo aqui, é que eu convido você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, é claro, se possível, compartilhe os vídeos justamente para ajudar o ativo virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro que matérias como essa aqui, que saíram na Space Money, elas chamam a atenção, até porque, segundo a Genial, o Banco BMG tem condições de pagar um dividendo esperado na ordem de 220 milhões de reais. Mas a Genial cita que vai ser em forma de JCP. Eu vou mostrar para vocês por que a Genial está analisando desta maneira. Mas o ponto é que esse pagamento esperado pela Genial em forma de JCP para o ano de 2023, de 220 milhões de reais, é maior do que a empresa pagou no ano de 2022. E aqui podemos comparar justamente as estimativas de 2023, onde a empresa mostrou a expectativa de 220 milhões de reais, o que implicaria em um dividend yield de 16% aproximadamente, com o ativo de bolsa de valores BMGB4 com preço-alvo de R$ 2,50. Então a Genial não só está esperando que haja valorização patrimonial através das cotações das ações BMGB4, como também aumento do pagamento dos dividendos. E a razão pela qual a expectativa é que o pagamento seja em JCP é justamente porque muito recentemente a empresa anunciou aqui que o pagamento dela vai passar a ser com frequência trimestral. Diferentemente dos outros anos, agora a empresa já fez um cronograma de pagamento de JCP trimestral. E nos destaques do quarto trimestre do ano de 2022, o banco alcançou 12,3 milhões de clientes, que na comparação anual teve um crescimento de 35% e na comparação trimestral teve um aumento de 6%. Sem falar também a carteira de crédito do banco, que cresceu para 23,9 bilhões de reais, ou seja, um crescimento anual de 49% e na comparação trimestral, um crescimento de 4%. E por esses dois indicadores já dá para perceber que o Banco BMG realmente está indo no caminho correto, aumentando a sua carteira de crédito com uma habilidade singular e também o número de clientes. E assim também trouxe aumento da receita de crédito, passando agora para 1,7 bilhão de reais, que é um crescimento gigantesco de 46% na comparação anual e 8% na comparação trimestral, gerando então esse lucro dos 73 milhões de reais, que é um lucro líquido que representa 51% de crescimento anual e 36% na comparação trimestral. E como já vimos que as parcerias é a receita que dá certo para os bancos, temos aqui o ecossistema que potencializa a geração de valor do Banco BMG, considerando tanto as startups quanto também as investidas, vindo com um crescimento sólido da sua base de clientes desde o quarto trimestre do ano de 2021, aumentando também suas contas digitais e, obviamente, reduzindo seus custos. E como atualmente toda essa questão dos PDDs e risco de crédito, especialmente com o caso da Americanas, ou seja, o efeito Americanas sobre os bancos que ela tem empréstimos empenhados, e assim é que eu trago aqui para vocês a
carteira de crédito em bilhões de reais, mas justamente para avaliarmos aqui a resiliência dessa carteira, onde a empresa tem no atacado 2,4 bilhões de reais, na pessoa jurídica de varejo apenas 700 milhões de reais e também no crédito pessoal 3,6 bilhões de reais. Mas é claro que nesse vídeo eu também vou trazer para vocês alguns alertas a respeito do Banco BMG, para que a nossa comunidade fique bem informada e possa tomar a melhor decisão sobre o seu próprio patrimônio. Então temos aqui o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é esse fato relevante, que foi publicado no dia 9 de fevereiro de 2023, em que ele alerta o mercado em geral que para a empresa se manter no regulamento da B3, no seu nível 1 de governança corporativa, ela está com free float abaixo do percentual mínimo exigido. Em outras palavras, o banco precisa manter em livre circulação, ao mesmo tempo e na quantidade mínima, um total de ações que represente 15% do seu capital social, pelo menos. E ainda por cima, 48% do total de ações preferenciais até a sua recomposição, sendo que a empresa tem um prazo até o dia 31 de julho de 2023 para alcançar no mínimo 15% do capital social e 50% do total das suas ações preferenciais em circulação no mercado. O que significa dizer também que o atual free float da companhia de 17,12% vai aumentar, justamente para ela manter o nível 1 do seu segmento de listagem. Lembrando que a empresa entrega um tag along de 100%. Outro ponto é que no próprio relatório da Genial também foi publicado que a rentabilidade da empresa ainda está abaixo do ideal, justamente considerando aqui o ROI de 7,5%, apurado no quarto trimestre do ano de 2022, embora a empresa mostre uma boa evolução nos seus investimentos, de 37,7% no trimestral e 52,10% no anual. E também, de acordo com a Genial, o que trouxe um alívio aqui para o resultado final do Banco BMG nesse quarto trimestre foi justamente os créditos fiscais, que acabaram contribuindo positivamente em 78 milhões de reais na linha de impostos, porque o lucro antes de impostos foi de apenas 13 milhões de reais, ou seja, 35% a menos na comparação trimestral, ou seja, quarto trimestre com o terceiro trimestre do ano de 2022, e 67% menor na comparação anual, quarto trimestre de 2022 contra quarto trimestre do ano de 2021. Um ponto que deixa o mercado muito temeroso é esse payout médio de 82%, o que é muitíssimo para um banco, que precisa continuar elevando sua carteira de crédito. E a distribuição foi muito vasta, o que abre espaço justamente para questionamentos desse dividend yield que atualmente está em 17,65%. E aí, esse fato relevante se torna importante de trazer ao conhecimento de todos. Afinal, ele foi publicado no dia 14 de fevereiro, onde pegou mal a administração do Banco BMG tendo optado por descontinuar as suas perspectivas para o ano de 2023, que inicialmente foram divulgadas no dia 30 de março de 2021 e depois confirmadas em 17 de fevereiro de 2022. Segundo o banco, ele descontinuou com essas perspectivas por conta de incertezas no mercado macroeconômico. E só para relembrar, as perspectivas para o ano de 2023, segundo o próprio banco, eram um crescimento de 15% na carteira de crédito, 12,5% na margem financeira após o custo do crédito, receitas não decorrentes de juros em aproximadamente 7%, um índice de eficiência abaixo de 50% e um ROAE maior do que 15%. E, obviamente, um dos itens que pesam para o Banco BMG é o que também está pesando para todos os outros bancos, que é justamente essa questão dos PDDs, que é a provisão para devedores duvidosos. Afinal, o percentual de famílias endividadas se mantém em 78%, o que na verdade é um crescimento gigantesco de endividamento das famílias e ainda por cima os problemas que as próprias empresas têm tido, sendo que algumas também estão pedindo falência. Essa matéria é do dia 8 de fevereiro de 2023, diretamente aqui do Agência Brasil, mas eu tinha trazido também essa matéria da Infomoney já diversas vezes aqui no canal e foi publicada em 10 de outubro de 2022, mostrando que o Brasil atingia recordes de 79,3% das famílias endividadas e 30% delas já inadimplentes. Mas trazendo para vocês os principais indicadores do banco com o apurado do quarto trimestre do ano de 2022, temos aqui realmente que o lucro recorrente ele andou patinando do quarto trimestre de 2021 para o primeiro trimestre do ano de 2022, mas começou uma crescente a partir do segundo trimestre até o quarto trimestre. Como eu sempre mostro para vocês, inclusive já aconselhei a comparar esses dois indicadores, porque afinal muitos bancos estão divulgando os resultados do quarto trimestre, então assim fica fácil de comparar os resultados
aumentados com cada vídeo que eu trago aqui no canal, indicando o ROAE recorrente em 7,7% e o ROAA em 0,7%. Ambos vieram numa crescente em relação ao terceiro trimestre do ano de 2022 e também numa crescente na comparação com o quarto trimestre do ano de 2021. E é muito importante que se entenda que tanto o ROAE recorrente quanto o ROAA recorrente são duas medidas financeiras importantes para avaliar o desempenho do Banco BMG e também para todos os outros bancos, porque os dois indicadores medem a eficácia da instituição em gerar lucro em relação ao capital investido, sendo que ROAE é a sigla que se refere ao retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, que é justamente o lucro líquido gerado pelo banco em relação ao seu próprio patrimônio líquido ajustado. Já o ROAA é a sigla para o retorno sobre os ativos ajustados, e nesse é a medida do lucro líquido gerado pelo banco em relação ao ativo total ajustado. Então, de maneira simples, a diferença entre um e outro é que o ROAE utiliza o patrimônio líquido e o ROAA utiliza o ativo total ajustado. E aí, como os investidores podem interpretar cada um desses indicadores? O ROAE é mais relevante para quem quer avaliar o desempenho financeiro em relação ao capital investido. Já o ROAA é mais relevante para os investidores que querem avaliar a eficiência do banco em relação aos ativos para o banco gerar lucros. Então, observar os dois indicadores ajudam muitíssimo a avaliar se a instituição financeira está indo bem ou mal de acordo com o seu patrimônio e também com seus ativos. Afinal, pesa muito para a lucratividade do banco, o crescimento da carteira de crédito e, naturalmente, o bom uso dela. E assim, o lucro líquido contábil também teve crescimento nessa comparação. Obviamente, ele teve uma queda aqui de 2021 para 2022 e que, aliás, já ficou bem marcado com as cotações que teve toda essa queda aqui ao longo de um ano, como é possível perceber por essa marcação aqui de um ano nas cotações desse gráfico diário do Banco BMG com as ações BMGB4. E que, aliás, por falar desse gráfico, ele apresentou diversas oportunidades ao longo de toda essa lateralização que as ações estão fazendo desde o dia 18 de novembro de 2022, onde podemos notar que há sim essa lateralização dentro deste período. Naturalmente, o viés nesse momento é de queda, o que amplia a possibilidade de vermos as cotações retornarem aqui nesse último fundo, que foi em R$ 1,88. E colocando as marcações da VWAP do script do ativo virtual, é que eu mostro aqui para vocês os pontos de suporte e resistência mais bem definidos nesse momento. Afinal, as cotações já estão passando por um momento de suporte de preços aqui na faixa dos R$ 2,06. Na sequência, temos os R$ 2,04 e então a R$ 2,00 exatamente. Caso as cotações caiam abaixo dos R$ 2,00, aí sim é mais provável que a gente veja a tendência das cotações até R$ 1,88. E se a análise da Genial realmente estiver correta, isso também pode trazer um benefício adicional para quem não está comprado nas ações BMGB4 com essa cotação atual de R$ 2,07, que já está desvalorizando 14,23% nos últimos 12 meses, justamente porque o dividend yield estratosférico de 17,65% nos últimos 12 meses vai acabar aumentando porque ele é mera divisão dos rendimentos pelas cotações atuais. Então, se as cotações caem, obviamente o dividend yield vai aumentar, abrindo a possibilidade para melhorar o dividend yield um cost. E caso você ainda não conheça essa abordagem, assista esse vídeo aqui que eu mostro diversas comparações com a renda fixa e o resultado ao longo do tempo, utilizando aqui inclusive a Taesa como exemplo. E ainda por cima, o PVP da companhia ele está de graça, mostrando que o banco está 69% mais barato do que seu valor patrimonial. O PL, eu diria que ele está caro em relação à média dos bancos, mas se o Banco BMG conseguir realmente aumentar a sinergia entre os seus produtos, continuar com boas parcerias e ampliar o seu cross-sell, obviamente a lucratividade vai aumentar e naturalmente vamos ver o PL mais baixo. É importante destacar que o Banco BMG está no mercado apenas desde dezembro de 2019, que foi o IPO dele na Bolsa de Valores. De lá para cá, podemos dizer que as ações estão corrigindo para ficar dentro do seu preço justo, mas já tem mais de 2 anos nesse processo de correção, o que pode ser interpretado como um bom sinal. Sendo que a média do dividend yield desse banco nesse período é de 9,21%. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para ajudar nossa comunidade a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis para as ações BMGB4, comparando o preço versus o LPA.
LPA. Nesse gráfico, fica claro de ver que não existe uma simetria favorável nesse momento, embora essa distância esteja ficando menor, porque a LPA está abaixo da linha das cotações. Em contrapartida, se avaliarmos da mesma maneira, só que agora observando o VPA, aí sim, a assimetria é gigantesca, justamente porque, como vimos na análise dos indicadores, em relação ao valor patrimonial do banco, ele está realmente muito barato. Então, toda essa discrepância aqui, ou seja, essa diferença entre as cotações e o valor patrimonial por ação, mostram que as ações estão extremamente descontadas nesse momento, de acordo com esse indicador. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito do Banco BMG e, é claro, se possível, compartilhe esse vídeo justamente para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.